Romanos capítulo 8, versículo 16 em diante. Todos encontraram? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Diga amém. Que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao seu coração nessa noite. Eu queria conversar com vocês hoje sobre esperança. Nesses dias, temos nos deparado com muitas cenas chocantes, cenas horríveis. Nós vemos famílias sendo destruídas, filhos rebeldes, gente odiosa, violência de todo tipo, violência nas ruas, nas praças, nos shoppings, violência dentro de casa, mulheres sendo agredidas, crianças sendo violentadas, pai matando filhos, os filhos matando os pais, há crueldades, há guerras, há maldades, há uma degradação humana, gente jogada nas ruas usando drogas, destruindo a si mesmo e a todos que estão ao seu redor. E é justamente neste momento que surge uma pergunta. E a pergunta é: será que é possível ter esperança diante de tanta violência? Será que é possível ter esperança diante de tanta tragédia? Diante de tanta dor? É possível, meus irmãos? Como ter esperança? Irmãos, o texto que lemos aqui, Paulo está tratando essencialmente sobre esperança. Primeiro ele começa a falar sobre o gemido da natureza, logo no versículo 22. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Ele fala da criação na terra, a criação na terra está gemendo. E é uma verdade. O planeta que nós vivemos está morrendo. Há um aumento da temperatura na terra. As geleiras estão se derretendo. Os mares vão criando um maior volume de água. As queimadas estão acontecendo em todos os lugares do planeta.
Não é verdade, meus irmãos? O clima mudou muito. O clima mudou muito. Está mais quente do que anos atrás. Tem surgido mais terremotos, mais tsunamis, furacões, tempestades violentas, tufões que têm destruído cidades e matando milhares e milhares de pessoas. Gente, há um problema na natureza gravíssimo. Gravíssimo. E por outro lado, as nações também estão sofrendo. Sim, porque há uma crise mundial, há muita corrupção, a pobreza, a fome, a miséria, matanças, desigualdades, doenças. Gente, e aí que a gente pergunta, o que é que nós vamos fazer diante desta realidade? Hein? Qual é a nossa esperança? Será que pode haver esperança na terra? Será que pode haver esperança na terra, meus irmãos? Esperança o que é? Esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Esperança significa confiança, expectativa ou perspectiva. Esse é o sentido de esperança. E na Bíblia, a palavra esperança traduz vários termos hebraicos e gregos que transmitem exatamente, meus irmãos, esse sentido de confiança, que se refere a uma confiança no sobrenatural. Sim, é claro que na maioria dos textos bíblicos em que isso ocorre, essa confiança é direcionada a Deus. É direcionada a quem, irmãos? A Deus. Indicando aqui uma convicção em sua bênção, em sua provisão, tanto na vida presente como na vida por vir. E esse tipo de aplicação pode ser visto claramente nas palavras do salmista. Olha só o que é que diz as Escrituras. O Salmo 130, versículo 5. O salmista diz assim, vamos ler juntos na tela, queridos? Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. E depois no versículo 7, depois dessa declaração pessoal, o salmista aconselha. E olha o que ele diz, vamos ler juntos? Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. E o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, ele declara assim, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, da palavra, mantenhamos a nossa esperança. Irmãos, para muitos, a esperança é uma ilusão, não é uma realidade. E diante da realidade do mundo que nós vivemos, muitos estão cansados, estão angustiados, estão desesperados, e mais, em depressão. Outros, por não terem mais esperança, tiram a própria vida. Mas aquele que tem Jesus, tem esperança. Diga aleluia. Aquele que tem Jesus, é como diz Hebreus 6,19, tem a esperança como a âncora da alma, firme e segura. Glória a Deus. Gente, o que pode sustentar a vida de uma pessoa é a esperança. O que alimenta a nossa vida, meus irmãos, é a esperança. O que ainda nos faz louvar a Deus, como fizemos nessa noite, é a esperança. Queridos, o que faz a gente se reunir domingo após domingo, estarmos aqui, é a esperança. O que faz nos alegrar e sorrir em meio a tantas pressões, em meio a tantas tribulações desta vida, é a esperança. Gente, a esperança de Deus é diferente da esperança do mundo.
A esperança de Deus é uma esperança que veio por causa da salvação. Quando Deus traz a nós a salvação, Ele enche a nossa mente, enche o nosso coração de esperança. E aquele que conhece a Cristo, aquele que teve uma real experiência com o Senhor, aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura, tem a vida repleta, cheia de esperança. Portanto, irmão, irmã, creia nessa noite que mesmo diante de tanta dor, de tanta tristeza, diante de tanta tragédia, Deus pode sim trazer esperança para a sua vida e para o seu coração. Você pode dizer isso para alguém próximo a você? Deus vai trazer esperança hoje ao teu coração. Em nome de Jesus. A esperança de Deus, irmãos, é invisível. É alguma coisa que sentimos e esperamos por algo que pela fé sabemos que vai acontecer. É convicção. É uma esperança que não falha. E era justamente essa esperança que estava no coração do apóstolo Paulo. Ele foi decapitado na cidade de Roma, mas ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse, porque para mim essa vida aqui nessa terra é Cristo, mas se eu morrer é lucro. Mas, meus irmãos, quais são as fundamentações da esperança cristã? Quais são? Há fundamentos que alicerçam a nossa esperança. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Sobre estes fundamentos que alicerçam a nossa esperança. E nesse trecho que a gente leu aqui, do apóstolo Paulo, ele mostra pelo menos três fundamentos que alicerçam a nossa esperança. E o primeiro fundamento é um futuro de glória. O primeiro fundamento que alicerça a nossa esperança qual é, meus irmãos? Um futuro de glória. Há um futuro de glória. Versículo 18, você está com a Bíblia aberta? Vamos ver o que é que diz o versículo 18? Paulo dizendo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então, diante disso, não há sofrimento, não há doença, não há dor, não há tristeza, não há problema conjugal, não há crise financeira, não há nenhuma tribulação na terra ou sobre a terra que pode ser comparada com a glória que virá sobre a igreja e sobre os filhos de Deus. Será algo maravilhoso, será algo magnífico e nós como igreja cremos nesta verdade. Nós cremos nisso, nós cremos que esta glória virá. Aleluia! Quantos aqui se lembram do episódio, lá que aconteceu nos Estados Unidos, aquela tragédia do 11 de setembro de 2001? Aquele ataque terrorista, onde as torres gêmeas lá de Nova York foram destruídas. Vocês lembram daquele episódio? Pois é, depois daquele episódio houve uma entrevista com a filha do Billy Graham. Billy Graham, vocês conhecem, um grande evangelista da nossa geração, já morreu. A filha dele participou de uma entrevista. Ela se chama Annie Graham. E a entrevistadora perguntou a ela, num determinado programa de televisão americana, perguntou como é que Deus teria permitido algo tão ruim, tão horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro. Como é que Deus permitiu isso? E por vezes a gente faz essa pergunta também. Quando a gente vê tanta tragédia, tanto caos, tantos problemas na nossa nação, logo a gente pergunta, por que Deus permite um negócio desse? Você já perguntou assim? Você já pensou assim? Quantos aqui? Por que Deus permite um negócio desse? Mas, veja bem, irmãos, tenha muita atenção. Porque Annie Graham, ela deu uma resposta profunda e muito sábia. E olha só, eu encontrei essa entrevista na internet e eu faço questão de ler para vocês o que ela respondeu.
Veja só o que ela disse, preste bem atenção. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Eu creio que tudo começou, disse ela, desde quando se queixaram de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. Veja, os Estados Unidos é um país protestante, cristão. E nós concordamos com essa opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas, o livro que nos ensina que não devemos matar, roubar e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com esse alguém. Depois disseram que não deveríamos corrigir os nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoimagem. E nós concordamos. Depois alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam chamar a atenção dos nossos filhos quando se comportassem mal. Então foi decidido que nenhum professor poderia fazer isso. E a entrevista continua. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem. E nós concordamos. Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quanto eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade. E nós concordamos. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isto é uma coisa sadia e uma apreciação natural do corpo feminino. Depois uma outra pessoa levou isso um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as à disposição da internet. E nós concordamos, dizendo que isso é democracia e eles têm o direito de ter a liberdade de se expressar como quiserem. Agora, veja bem, agora nós estamos nos perguntando por que os nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir o bem e o mal, o certo e o errado. Por que os nossos filhos, por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas, ou seus próprios colegas de classe, ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos seriamente, iremos facilmente compreender e chegar à seguinte conclusão: nós colhemos o que semeamos. Nós colhemos o que semeamos. Gente, a lei da semeadura é infalível. O que a Bíblia diz? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeamos, colhemos. Agora veja bem, quando uma nação se afasta do Senhor, surge o sofrimento. Todo sofrimento humano tem uma causa fundamental e básica, chamada pecado. O que é o pecado, irmãos? Pecado é errar o alvo. O que é pecado? Errar o alvo. Toda vez que nós erramos o alvo que Deus estabeleceu para a nossa vida, nós estamos pecando. E aqui, meus irmãos, não importa se esse pecado é pequeno ou grande, se é simples ou complexo, enfim, se é uma mera mentirinha ou um assassinato. Não é isso. Mas toda vez que nós erramos o alvo, nós estamos pecando diante de Deus. E a Bíblia apresenta uma série de coisas como pecado, né? O egoísmo, a amargura, o ódio, a inveja, a idolatria, a feitiçaria, prostituição, mentira, roubo, assassinato, bebedice, maldade, a fofoca, né, maledicência e até deixar de fazer o bem. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não pratica,
comete pecado. E tantas outras coisas. Gente, e é nessa sociedade que eu e você estamos inseridos. É neste mundo, no mundo de tanta crueldade, de tanta maldade, onde a verdade hoje é relativizada. A sua verdade pode não ser a verdade minha e assim vai. A verdade da palavra não é bem assim para muitos. Esse é o mundo que nós vivemos, onde as pessoas não se amam, não se respeitam, não se toleram. O amor se esfriou, queridos. Mas eu tenho uma boa notícia para você e para mim nessa noite. Quantos gostam de boa notícia? A boa notícia é que a Bíblia diz que há uma glória em Cristo Jesus que vai ser revelada para todo aquele que nele crê. Aleluia! E a Bíblia também diz que haverá um dia em que a ordem do mundo desaparecerá. João, lá na ilha de Patmos, escrevendo Apocalipse, no capítulo 22, versículo 1, ele declara: então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre, aleluia. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Irmãos, a glória nos será revelada. Essa é a nossa esperança, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? A glória nos será revelada. Glória a Deus, há um futuro de glória. O segundo fundamento que eu quero deixar para o seu coração nessa noite, que alicerça a nossa esperança, é a ressurreição. O que é, meus irmãos? É a ressurreição. Gente, uma nova ordem chegará. E essa ordem, essas culturas, esse tempo cessará, mas haverá a ressurreição. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 55, numa linguagem linda, poética, ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E depois aqui no livro de Romanos, que nós lemos do capítulo 8, versículo 22 e 23, leia na sua Bíblia. Ele disse: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Diga: a redenção do nosso corpo, diga isso. Irmãos, nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Eu creio que a maior angústia que nós temos é a angústia da morte. É a angústia de morte. E por que nós temos este receio? O receio da morte. Porque nós não fomos criados para morrer, gente. Nós fomos criados para viver. Nós fomos criados para a vida eterna. Mas Deus disse que a alma que pecasse iria morrer. A palavra diz que o pecado tem um salário. Qual é o salário do pecado, irmãos? A morte. O salário do pecado é a morte, diz as Escrituras. E todos nós pecamos. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que todos nós, um dia, iremos voltar ao pó. Esta é a verdade. Não tem como a gente fugir. Mas quando Jesus morreu e foi sepultado, irmãos,
Ao terceiro dia, o Pai quebrou os grilhões da morte e ressuscitou Jesus. Aleluia! E depois ele apareceu para as pessoas. E num determinado momento, Tomé não creu em Jesus. Ele não creu em Jesus, ele estava fraco. Ele estava com uma fé pequena, muito parecida com a nossa. Mas Jesus disse para ele: bem-aventurados são as pessoas que não viram e creram. Bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram e creram. Gente, eu tenho boa notícia. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Creia nesta verdade. Jesus está aqui agora. Jesus está aqui hoje. O seu Espírito está entre nós. O seu Espírito passeia entre nós. E eu tenho a plena convicção de que Ele está fazendo com que esta palavra arda em fogo no seu coração. Tudo isso porque Jesus está vivo. O Pai o ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. A Ele toda honra, glória e todo louvor nessa noite. Ele está vivo, Ele vive. E aí então, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: assim como Jesus ressuscitou, e nós cremos nisso, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Essa é a nossa fé, irmãos. Essa é a nossa esperança, queridos. Os nossos familiares que morreram em Jesus, os nossos amigos que morreram em Jesus, as pessoas que morreram em Jesus, um dia você as verá de novo, porque elas estão vivas ao lado do Senhor. Aleluia por isso, glória a Deus, glória a Deus. Gente, nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar. É como diz um camarada aí, como diz um certo músico, ele diz assim: os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito. Somos livres. Olha que boa notícia, meus irmãos, nós iremos voltar a viver em corpos incontamináveis, em corpos glorificados, onde a dor, a tristeza, o sofrimento, o choro, a doença não atacará mais. E então nós teremos a vida eterna com o Senhor, e nunca mais haverá morte. Nós teremos a eternidade na presença do nosso Pai Celestial. Glória a Deus. Este é outro fundamento que alicerça a nossa esperança, a ressurreição. Em breve estaremos com o Senhor, lado a lado com o Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Você vai estar com Ele? Terceiro fundamento que alicerça a nossa esperança. São 3. Terceiro, o Espírito intercede por nós. Vamos repetir isso, irmãos? O Espírito intercede por nós. Aí você pergunta para mim assim: Ronaldo, como é que nós podemos suportar tudo isso que está acontecendo? Eu não aguento mais. Como é que podemos enfrentar, suportar tudo o que está acontecendo até que essa glória venha? Como suportar até Cristo voltar? Como conseguimos, como é que podemos suportar até sermos ressuscitados e recebermos o corpo glorificado? Como? E aí, meus irmãos, Paulo agora fala do terceiro gemido. Paulo agora fala do terceiro gemido. Veja, o primeiro gemido foi da criação. O primeiro gemido foi da criação, ou seja, a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. O segundo gemido é o nosso, é o gemido da dor. Mas o terceiro gemido é do Espírito, é o gemido do Espírito. É o gemido do Espírito. Ou seja, enquanto nós não chegamos lá, o Pai mandou o Espírito para cá. Enquanto você não vai, o Espírito veio.
Aleluia. E olha o que Paulo diz, no versículo 26 a 28, você está com a Bíblia aberta? Paulo diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só, irmãos, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Evangelho de João, capítulo 14, o que é que Jesus disse? Você pode ler na tela? Eu não vos deixarei órfãos, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Gente, este Espírito que entra, que transforma, que capacita, que ensina, meus irmãos, este Espírito que dá dons, que cuida, que levanta, que consola, que sara, este Espírito está aqui nessa noite, e este Espírito, meus irmãos, está à nossa disposição. Este Espírito está gemendo, este Espírito intercede por nós, este Espírito traduz as nossas lágrimas. Aleluia! Um teólogo chamado William Barclay, um teólogo e pastor chamado William Barclay, ele diz que nós não sabemos orar por 3 razões. E a primeira razão que ele aponta é que nós não conseguimos prever o futuro. A segunda razão é porque nós não conhecemos as nossas reais necessidades. E a terceira razão é porque nós não sabemos o que é melhor. Por isso que nós não sabemos orar. Mas, meus irmãos, podemos dar graças a Deus nessa noite, porque mesmo quando nós fazemos orações que nós não deveríamos fazer, por causa da nossa limitação humana, da nossa fraqueza, o Espírito Santo geme traduzindo o nosso coração. Isso é maravilhoso. É como se o Espírito Santo dissesse para Deus: Pai, o que o teu filho está querendo dizer é isso. Pai, o que o teu filho Ronaldo está querendo dizer naquilo que ele está falando é isso. Pai, o que a tua filha está querendo dizer naquela oração é isso. É isso. Pai, eu estou aqui para interpretar os gemidos e as lágrimas do coração dos teus filhos. Que coisa linda isso, gente. Olha essa beleza do Evangelho. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Sabe, queridos, muitos estão aqui nessa noite, estão sem esperança, estão tristes, cansados, sem ânimo, abatidos. De repente você olha para a sua vida hoje, talvez esteja muito difícil ter esperança. Você olha para a realidade da sua casa, do seu lar, da sua família, e você está dizendo: é difícil ter esperança. Quando você olha para o seu casamento, você diz: não tem esperança. Quando você olha para a realidade da nossa nação, de repente você fala: não tem esperança. Nada muda, não tem esperança. Quando você olha para a realidade do mundo, você diz: não dá, não tem esperança. Talvez no fundo do teu coração você já não crê mais. Você já não tem mais ânimo e nem motivação para continuar. Parece que para você já não tem sentido dar um passo à frente. Ter sonhos, projetos, já não tem sentido. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite que o Espírito Santo quer encher o seu coração de esperança. Espírito Santo de Deus, nessa noite quer encher o teu coração de esperança. E a minha oração qual é, queridos? A minha oração nessa noite é que os teus olhos espirituais sejam abertos hoje e que você enxergue a esperança. A minha oração nessa noite é que você veja que há um gemido do Espírito Santo de Deus traduzindo você.
Aleluia! A minha oração é que você entenda que o Senhor vive e reina. E o sofrimento que você está passando hoje não pode ser comparado com a glória que virá sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aleluia! A minha oração, meus irmãos, a minha oração é que você entenda que um dia você voltará ao pó. É verdade, mas você será mais que vencedor, porque o Senhor te ressuscitará. Te ressuscitará e Ele fará novas todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu concluo essa mensagem com um pequeno resumo. A nossa esperança está fundamentada nessas 3 verdades, irmãos, de acordo com aquilo que lemos na carta de Paulo aos Romanos. Essas 3 verdades. Qual é a primeira? Na glória que nos será revelada. Segundo, na ressurreição. Terceiro, e no Espírito que intercede por nós. Você pode repetir essas 3? Vamos lá? Na glória que nos será revelada, na ressurreição e no Espírito que intercede por nós. Pergunto a você: você tem essa esperança? Você quer essa esperança? O Senhor quer encher o seu coração de esperança nesta noite. Receba esta palavra em nome de Jesus.